Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Nosso Senhor, hoje no Santo Evangelho que acabamos de ouvir, nós vemos o quê? Vemos aquilo que tantas vezes acontece nas nossas vidas. O Senhor aproxima-se de nós, procura fazer parte da nossa vida, quem sabe até entrar na nossa casa, e aqui a nossa casa como imagem da nossa alma, e a nossa casa física também. E no Evangelho de hoje nós vemos que Cristo expulsa daqueles dois endemoniados. Uma legião de demónios, não se tratava apenas de um ou outro demónio, eram legiões de demónios que povoavam aqueles dois seres humanos, e era terrificante, como nos diz o Evangelho, para as pessoas da cidade de Gadária presenciarem o comportamento daqueles dois endemoniados. Era terrificante, segundo nos diz o Evangelho, era apavorante, causava terror o comportamento daqueles dois. Bem, em resumindo a história, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é facto, Ele cura, Ele expulsa, mas há aquele diálogo que é próprio a Lúcifer e aos seus apaniguados, aos demónios, seus correligionários que o seguem, e pergunta o demónio a Cristo: porque nos incomodas antes de tempo? E nós às vezes não prestamos atenção, amados irmãos e irmãs, nas palavras, como eu digo sempre, nem nas palavras do ponto de vista da sua casca externa, do seu verniz exterior, e muito menos prestamos atenção ao seu conteúdo interior, etimológico. E este diálogo aparentemente é um diálogo estranho, mas de facto não é. Se conhecermos aquilo que a Santa Igreja nos diz sobre o demónio, saberemos que ele tem. O demónio tem noção da realidade. E o que está aqui o demónio a dizer é isso. Nós conhecemos a nossa realidade. Nós sabemos que somos derrotados. E isto não está escrito no Evangelho de hoje. Mas está escrito, sem palavras, no mesmo Evangelho. Pela postura que o demónio tem, porque é que nos atormentas antes de tempo. Este antes de tempo significa que o demónio sabe que foi derrotado por Cristo, de uma vez por todas. Que não tem mais poder sobre a morte. Aliás, não tem mais poder sobre nada nem ninguém. O demónio não tem, repito, mais poder sobre nada nem ninguém. E sabe que chegados os tempos, por isso aqui o demónio diz a Cristo: porque é que nos atormentas antes de tempo? Porque ele sabe que vai chegar o tempo, que é o tempo em que o juízo final ocorrerá e será condenado aos infernos definitiva e eternamente e de forma totalmente irreversível. Então ele tem noção, e também tem noção do pouco tempo que lhe falta para fazer o mau trabalho que lhe é peculiar, porque o trabalho do demónio é a destruição dos filhos de Deus. E isso está patenteado hoje no Evangelho. Está escrito em letras deste tamanho, sem que nenhuma letra lá esteja, mas é-nos dito pela imagem dos porcos possuídos pelos demónios, que Deus permite que, ao saírem dos endemoniados, a pedido do próprio demónio, e Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, autorizando, eles vão para os porcos, para aquela vara, e aquela vara precipita-se no lago e morrem aqueles 2 ou 3 mil animais. E isto é permitido por Nosso Senhor Jesus Cristo para que nós saibamos que o que é que aconteceria se de facto Cristo não limitasse o poder de ação do demónio. Se o demónio não tivesse assaime, como se põe num cão, sabe que é um assaime, para o cão não morder. Se Deus não tivesse posto assaime no demónio, isto é, não tivesse restringido o seu âmbito de liberdade e de poder e de ação, o que aconteceu com aqueles porcos? O que é que aconteceu? Morreram, precipitaram-se no abismo. Aconteceria com qualquer um dos filhos de Deus. O demónio matar-nos-ia a todos. Morte, mesmo, destruição total. Aquela imagem dos porcos é para que nós saibamos, é uma medida pedagógica da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que saibamos aquilo que o demónio faria se Deus
não o interditasse de fazer. Agiria connosco como agiu para com a vara de pó. Bem, queridos irmãos e irmãs, e este não quando, depois daqueles endemoniados ficarem sãos e de se sentarem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e daquela multidão toda dos gadarenos, daqueles cidadãos daquela pequena cidade, presenciarem que aqueles dois homens que assustavam de forma aterradora toda a população, todos os habitantes da cidade de Gadária, estão ali sãos, saudáveis, já no seu tino próprio. Em vez de agradecerem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós ouvimos no Evangelho? Senhor, por favor, vai-te embora, não entres na nossa cidade. Nem sequer querem que Cristo entre. De facto, eles não agridem fisicamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não lançam aqueles vitupérios, imprecações, aqueles palavrões todos, não tratam sequer verbalmente mal Cristo. Mas são perentórios na veemência que põem, na determinação que revelam diante de Cristo, quando lhe dizem: Senhor, não entres na nossa casa, não venhas para cá, não fiques na nossa cidade, vai-te embora. E Cristo vai embora. Cristo não se impõe, Cristo não grita, Cristo diz: eu sou Deus, eu faço o que eu quero, eu tenho miríades de legiões que, se pedir a meu Pai, Ele enviará, ou se eu pedir, elas virão. O Senhor não diz nada disso. O Senhor não é ostensivo na demonstração do poder que Ele tem. Ele é omnipotente. O Senhor não precisa, não precisa de demonstrar nada, porque o Senhor não é falso naquilo que se apresenta ser. Nós, muitas vezes no mundo, sim, não deveríamos ter que, mas somos ostensivos na forma como andamos, como falamos, como nos vestimos, nas coisas que apresentamos, enfim, às pessoas que têm alguma proximidade connosco, ou até outras que não têm tanta, para na forma ostensiva como nos apresentamos, podermos empolar, isto é, tornar numa dimensão ilusória uma imagem de grandeza que nós não temos, porque é sempre ilusão. Quando nós somos ostensivos, há sempre uma venda de ilusão. Quando eu sou ostensivo, amados irmãos e irmãs, eu, qualquer um, vendemos algo que não tem a dimensão exata que a realidade lhe confere. Quando nós somos ostensivos, estamos a empolar, isto é, a aumentar uma realidade mais pequena que só nós conhecemos do tamanho exato. E vendemos uma coisa maior do que aquela que realmente é. Bem, e Cristo não é assim. O Senhor não é nada ostensivo. O Senhor é profundamente o oposto disso. Ele é o todo humilde. E de tal forma humilde que o Senhor ouve com qualidade auditiva, noética, no seu espírito, as palavras que penetraram a alma de Cristo, proferidas por aquelas bocas desbocadas que não souberam o que disseram. E o Senhor vai para Cafarnaum. Vede, temos, em vez de um ato de justiça que seria normal vermos praticado por aquelas gentes de Gadaria, nós vemos a injustiça pura. Não há ingratidão, não há, o oposto disso, não há gratidão, quero dizer. E deveria de haver, por parte de toda aquela cidade, porque a cidade era escorraçada, era perseguida por aqueles dois endemoniados que eram monstruosamente assustadores. Habitavam dentro deles legiões de demónios. Isso, para quem não sabe, ainda que eu já tenha repetido ao longo dos anos e de vez em quando recordo alguns desses detalhes, uma legião era um corpo de tropas ao interior do Império Romano e tinha no mínimo, uma legião tinha no mínimo 6.000 soldados. Imaginem, mas podia chegar a 8, 10 mil, mas no mínimo tinha 6. Imaginem, várias legiões. Estávamos a falar pelo menos de 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 mil demónios que habitavam aqueles dois seres humanos. Vejam a força que aquela presença demoníaca tão vasta
não exercia naqueles dois seres humanos. Por isso, eles eram assustadores. E a população, em vez de ser grata, de ficar de joelhos, beijando o chão e os pés de Cristo, pelo que Cristo fez, pede ao Senhor que não se adense mais na cidade, não venha mais para dentro da cidade. O Senhor deveria estar na periferia da cidade. Bem, e não querem Cristo ali. E não querem Cristo ali. E o Senhor parte, como eu disse. Nós também não queremos Cristo ali. Isto é aqui, na nossa vida. Mas são tantas e tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, e ver, nós não temos tantas vezes sequer a lucidez do demónio. É triste não termos sequer a lucidez do demónio. Ele é lúcido, ele tem noção, como eu disse, do tempo que lhe resta. Ele tem noção da realidade, do que aconteceu, do que Cristo fez e do que vai acontecer no dia do juízo final. Ele sabe. E depois age, apressa-se, não perde tempo. Aliás, ele não come, não dorme, ele jejua permanentemente. Por isso não é pelo jejum, entendem, filhos? Não é por não dormirmos que somos superiores ao demónio. Só seremos superiores ao demónio se formos obedientes como Cristo o foi diante do seu Pai. É a única coisa que o demónio não consegue fazer e é aí que nós somos vitoriosos, é na obediência. No resto, o demónio é-nos superior em tudo e em todas as coisas. Quando digo demónio, Lúcifer e todos os outros que o seguiram naquelas 3 hierarquias, cada uma composta por 3 categorias de anjos. No total são 9 categorias angélicas. Os serafins, querubins, tronos, dominações, poderes, virtudes, mas abaixo, na última hierarquia, principados, arcanjos e anjos. É bom conhecermos o nome, amados irmãos e irmãs, destas categorias angélicas, porque destas todas 9 categorias angélicas, destas 3 hierarquias, porque cada hierarquia é composta por 3 categorias ou classes de anjos, a primeira hierarquia é composta por quantos? Por quantas categorias? 3, serafins, querubins e tronos. Bem, e as demais de forma semelhante. E em todas estas 9 categorias e nestas 3 hierarquias, quando Lúcifer se revolta contra Deus, ele arrasta em todas elas 1/3 dos anjos, em cada uma destas categorias, em cada uma destas 3 hierarquias, que o seguiram. Foram bilhões e bilhões de anjos. 2/3, diz-nos a tradição da Igreja, pelo que nos é narrado, por Deus, através dos seus profetas, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 2/3 dos anjos ficaram com o Senhor, mas 1/3 revoltou-se. E a revolta de Lúcifer é eterna, é perene, ele não tem como se arrepender, nunca mais se poderá arrepender. São Paísios, um grande século de Montatos, recente, orava pelos demónios, que é coisa que ninguém faz, mas ele fez, até que houve um dia em que ele viu o demónio rir, de uma forma de gozo, gozando com o santo, com São Paísios. Ria, de forma alarde, espumando pela boca de tanto rir, disse São Paísios, Montatos, e aí São Paísios parou de orar pelos demónios, mas como eu disse, só mesmo São Paísios para orar pelos demónios, porque ninguém o faz, e poucos o fizeram antes de São Paísios, mas também deixou de o fazer. Não se ora pelos demónios, oramos pelos nossos inimigos, mas não se ora pelos demónios, amados irmãos e irmãs, para saberes, bem, por isso vos estou a dar este exemplo, de São Paísios, e o demónio, estava a dizer, tem esta lucidez que nós não temos. Nós criamos ilusões para nós próprios. Não somos... Vede bem, o demónio perde tempo. Ele sabe que vai ser condenado aos infernos de forma permanente e eterna. E é imutável esse ato da parte de Deus, porque tem a ver com o ato de imutabilidade que o próprio demónio praticou em função de Deus. A sua revolta foi de tal forma forte que o consolidou na desobediência perene e permanente. Fala em função do demónio. O mesmo aconteceu com os anjos, que ficaram com Deus. A força de adesão, de comunhão com o seu Criador foi de tal forma forte que os vinculou também internamente, mas aqui na obediência a Deus. Ainda que tenham livre-arbítrio, não o usam, porque o entregaram ao Senhor nosso Deus, como se fora feito assim. Não está escrito que assim foi. Está escrito que assim é, na prática, a vida dos anjos que ficaram com Deus. Então, nós perdemos tempo vendo o demónio. O que é que ele faz? Bem, ele não dorme e ele não come.
já não perde esse tempo que nós perdemos. Mas depois, todo o tempo que ele dedica é só para destruir os filhos e as filhas de Deus. Ele tem um plano que é afastar estas criaturas fracas e patéticas, que somos nós, que é assim que o humano nos vê, fracos e patéticos, e ele não entende porque é que estas criaturas que somos nós, com esta adjetivação que eu acabei de dar a todos nós, temos este amor da parte de Deus. Mas porquê que Deus tem tanto amor por nós? Pergunta o demónio a si mesmo. Como é que é possível? Ele que era o todo perfeito, o primeiro dos serafins, o portador da luz, mais íntimo de Deus, o chefe de todos os anjos. E como é que o homem, que nem sequer poder nenhum comparativamente com os anjos tem, depois tem todo este amor da parte de Deus, ao ponto de, enquanto criatura, de ir ao demónio patética e medíocre e fraca que o homem é, como é que foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Como é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Como é que o Filho de Deus morre por esta criatura patética, pobre e fraca, medíocre, desobediente, que é o homem? O demónio não entende como é que isso é possível. Só que não entende porque o seu orgulho lhe toldou a visão noética, contemplativa do próprio Deus que ele tinha quando era um anjo de luz, quando ele era um anjo bom. Ele não vê mais Deus dessa forma. Ele vê Deus como alguém que é seu inimigo. E, de facto, Cristo, Verbo encarnado, o Pai, o Espírito Santo, nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade é inimiga de alguém, de ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são este nosso Deus, que ama profundamente. E se o demónio soubesse quem é o Criador, porque já esqueceu como é que é a qualidade do amor do seu Criador, saberia que Deus ama a todos, mas cuida em primeiro lugar, entre todas as prioridades, da primeira prioridade. E a primeira prioridade para Deus são os mais fracos dentro do seu povo. São os mais fracos no âmbito das duas criações. A angélica, a criação angélica é mais forte, é mais poderosa, ab início, no seu ato de criação, quando foi criada por Deus, do que a criação humana. Os homens, homem e mulher, têm uma natureza mais frágil, precisam, por isso mesmo, de um amamentamento, de um cuidado, de uma nutrição, toda ela posta em serviço da parte de Deus, em função do homem, permanentemente, porque somos, de facto, repito, frágeis. E o Senhor ama a todos, mas começa por aqueles que precisam de colo, por aqueles que precisam de mão, que agarre na mão trêmula que têm, que somos nós. Nós somos pessoas trêmulas na mão e na alma. Nós somos tíbios, o que eu quero dizer, somos tíbios, isto é, somos pessoas indecisas para seguirmos a Cristo, nosso Deus, indecisos, tíbios, digo, para podermos estender a mão aos nossos irmãos e irmãs. Nós também somos tantas vezes, infelizmente, daqueles como os de Gadária, desta cidade, também convidamos aquele Cristo que está posto no rosto de cada um dos nossos irmãos e irmãs, também dizemos: não venhas para a minha casa, não te aproximes de mim. Às vezes, quando não dizemos desta forma, ostensivamente verbalizada, posta em palavras, fazemos-o com olhares, fazemos-o com trejeitos, com esgares, fazemos-o pelo nosso silêncio, quando viramos as costas àqueles que precisam. Virar as costas a quem precisa é uma forma de dizermos: não venhas comigo, não te vi, não sei quem és, mesmo que saiba, não quero saber quem tu és, não te quero na minha entourage, isto é, não quero que faças parte daqueles que me são próximos. Nós dizemos isto, como estes, vejam, em vez de apresentarem a gratidão, obrigado Senhor, porque nos livraste do terror, nós não tínhamos paz nas nossas famílias, no seio da nossa cidade, e agora temos, bem-vindo Senhor, e prepararem um banquete para o Mestre, pelo menos pôr a cabeça no chão e agradecer, e eles expulsam Cristo. Não façamos nós isto, amados irmãos e irmãs, porque isto chama-se perdermos todo o nosso tempo. E nós não somos reencarnacionistas. Nós não acreditamos na reencarnação.
Então nós só temos este tempo posto inteiro nesta vida que nós vivemos. Não há segunda vida, terceira vida, quarta, quinta, sexta. Não há. Só há esta. E se nós passarmos o tempo todo perdendo o tempo inteiro, chegará um dia que não há mais um minuto de vida. Esgotou-se o último minuto. E agora não há mais minuto. Não há mais minuto a caixão. E eu, de corpo morto, lá posto. Se não me arrastei antes para dentro do caixão, alguém me lá porá. Que é o que acontece na maioria dos casos. Então, queridos irmãos e irmãs, veja, o demónio não perde tempo. Ele sabe o que Deus fez, sabe o que o espera. E não perde tempo. Corre, trabalhando, infelizmente, para a nossa morte e para a nossa destruição. Então, façamos um pouco melhor do que o demónio. Já que não queremos trabalhar para a destruição de ninguém, mas para a deificação de todos com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo e com Cristo Verbo encarnado, queremos que todos, em vez de destruídos, sejam salvos e sejam herdeiros, tomando posse dessa herança que nos é dada através da deificação, para tomarmos assento na Nova Jerusalém Celeste como cidadãos de pleno direito. E são cidadãos de pleno direito aqueles que tomarão assento na Nova Jerusalém Celeste, se aceitarem o martírio nas suas vidas. E há várias formas de martírio. Há o cruento e há o incruento. Há o cruento, quando se perde o pescoço, bem, se perde sangue, se nos esvaímos em sangue e morremos ali estendidos no chão. E há o outro, que é incruento, que é o martírio que vai amolecendo pela pancada posta no nosso lombo, no nosso corpo ao longo da vida, vão os nossos ossos amolecendo de tanta pancada a levarem, tanto sofrimento. Às vezes, tantas pessoas na vida vivem e passam, não só de doenças físicas que lhes sobrevêm, mas porque a vida lhes é difícil, não herdaram fortuna nenhuma, trabalham de sol a sol, ainda são abandonados às vezes por aqueles que amam. Enfim, tantas desgraças que vós conheceis, como eu conheço, que aparecem e são permitidas por Deus surgirem na vida de tantos irmãos nossos. Não percamos tempo. É dever nosso ir ao encontro desses que precisam de nós, desses que têm desgraças a acontecer nas suas vidas. Como Cristo agiu, assim devemos nós agir. Cristo viu a desgraça que estava a acontecer na cidade de Gadária, viu a desgraça e a tragédia daqueles dois seres humanos que se tornaram receptáculos da presença daquelas miríades de demónios. O que é que o Senhor faz? Transforma a desgraça em graça, cura os endemoniados e devolve-lhes a sua personalidade, o seu temperamento, a sanidade mental. Acabou com a loucura, com a desordem, com o caos em que aqueles dois homens endemoniados viviam. Devolveu a paz à cidade. Vê, o Senhor acaba com a tragédia e com as desgraças quando se aproxima. Quando se aproxima, é isto que Deus faz. Então, a imagem do Cristo que nós queremos transportar em nós e que, quer transportemos ou não, Ele está na vida, no corpo e no rosto, na alma de cada um dos nossos irmãos e irmãs, levemos também nós esta paz de Cristo, sejamos nós daqueles que apaziguam a tempestade, onde a desgraça impera, levemos nós esta paz do nosso Senhor Jesus Cristo, afastemos da vida daqueles que desgraças vivem, os tormentos que os afligem, sejamos como Cristo, não sejamos como Lúcifer, não sejamos como estes demónios, cujo fim nós vimos, está naquela imagem finalizada, naqueles porcos que se atiram para o lago, para o abismo e morrem. Não sejamos destes que pugnam por encontrar os nossos irmãos na morte sem Deus, que é o que acontece com os demónios. Bem, diríamos, não há morte sem Deus porque não há nenhum sítio onde Deus não esteja presente. Claro que é verdade. Até nos infernos Deus está presente, estará eternamente presente em todos os sítios, lugares e em todos os estados de ser, que já não são lugares geográficos, nem onde há espaço, nem tempo, que é onde estão, por exemplo, as almas hoje, antes da ressurreição, são estados de ser. Agora não vou falar sobre isso, mas para terminar, digo-vos, estejamos atentos, como diz o diácono, estejamos atentos. Não deixemos que o nosso tempo se escoe para que, no último minuto das nossas vidas, tenhamos o comportamento
que aqueles demónios incutiram naqueles animais. Não sejamos nós porcos saltando para o abismo infernal no último momento, no último minuto antes da nossa morte. Sejamos daqueles que agradecem a Deus pela vida imerecida. Nós não merecemos absolutamente nada, nem sequer merecemos respirar, não merecemos ter os nossos filhos, nem ter o amor deles, nem ter o amor que temos por eles, não merecemos olhar de olhos abertos, que veem, que não são cegos, para estas paisagens lindas que Deus pôs no mundo, não merecemos a água que bebemos, nem a água oceânica que nós contemplamos, nós não merecemos a cauda de um cão que toca as nossas pernas, não merecemos essa demonstração de amor, mas não merecemos mesmo, queridos irmãos e irmãs, e temos acesso a tudo o que por mérito não teríamos, mas através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão enraizados, cada um deles, na plenitude do abundante amor que Cristo tem por nós. Nós temos então acesso a tudo o que não é legítimo termos. Isto chama-se bondade absoluta. Isto chama-se vida em abundância. É a vida em abundância, porque significa, nessa abundância, a deificação do homem tornada presente. Quando Cristo fala da vida em abundância que tenhamos, e vamos ter vida em abundância, está a dizer, vós sereis deificados, é o que Cristo quer dizer. Então, vede tudo que nos é dado, no tudo que nada merecemos, somos herdeiros na plenitude, como se fôssemos rigorosamente merecedores de algo. Não somos, queridos irmãos e irmãs. Então, só podemos ser gratos. Sejamos e ajamos como os cidadãos de Gadária não agiram. Eles foram ingratos. Nós devemos ser gratos diante do Senhor nosso Deus, para que um dia possamos, passando pelo meio dos nossos irmãos, não sermos afastados por nenhum deles, desejados por todos aqueles que nos amam, e mesmo que não nos amem, sejamos como Cristo, que ama não sendo amado, que vai não sendo desejado, só se afasta quando lhe é explicitamente dito, vai-te embora, então o Senhor vai. Que sejamos assim como Cristo. Nenhum de nós parte nunca da realização do seu amor, a não ser que nos digam, não quero o teu amor para nada, põe-te a andar. E aí nós iremos embora. Mas enquanto não nos disserem isso, fiquemos, nem que seja em silêncio, do lado de cá, da porta, onde está a rua, e a noite como teto, mas fiquemos como Deus fica. Que Deus os proteja, abençoe e guarde em todos os dias de vossas vidas.